Olha, nós estamos falando então do nosso sistema digestório e vimos o quanto ele é importante dentro do nosso organismo, né? Vimos que ele vai então da boca até o ânus. Existem as glândulas acessórias na boca, o fígado, né? O pâncreas, que fica aqui debaixo, tá aqui debaixo. Então, esses são glândulas que ajudam na digestão. Eles não fazem parte diretamente do sistema digestório, mas ajuda na digestão, tá? No seu desenho aí que você fez, você deve ter colocado todos esses órgãos, né? Boca, faringe, que é esse tubozinho que passa na garganta, no pescoço, o esôfago, que é esse tubo maior, musculoso, o estômago, que é essa bolsa deitada aqui, o fígado, que está por cima do estômago, uma glândula muito grande, a vesícula biliar, que está aqui dentro do fígado, o pâncreas, que está aqui por baixo, ele colocou aqui de lado, o intestino delgado, que está aqui no meio, o intestino grosso, que está aqui em volta, o reto e o ânus. E aqui a gente tem o apêndice, que é uma estruturazinha que faz ligação do intestino grosso com o intestino delgado. Tem alguém aí na sala que já precisou de tirar o apêndice, que deu apendicite e fez cirurgia? O João Marcos tinha feito. Alguém na família que tirou o apêndice em casa? A minha madrinha, ela tirou. Pois é. Também? Pois é. Esse apêndice aqui, ó, ele é uma estrutura fácil de inflamar. Por quê? Observe vocês, aqui eu tenho um intestino assim, depois eu tenho um intestino grosso. Aqui ele dá um afinamento aqui. Entre o intestino delgado e o grosso, ele é bem mais fino do que o delgado. Então, isso aqui é muito estreitinho. E o que vai passar para o intestino grosso é as coisas que nós não aproveitamos, que não é aproveitável. E aí o que que acontece? Muitas vezes, hora que passa para cá, esse apêndice aqui não fica totalmente limpo, não manda toda a sujeira para o intestino grosso, porque ele é muito fininho. E ele acaba retendo as impurezas. E quando ele retém as impurezas, com o passar do tempo, essas impurezas que estão aqui, pode levar a um quadro inflamatório que a gente chama de apêndice. Aí a pessoa sente aquela dor muito forte, submete uma cirurgia, a cirurgia tira esse apêndice, liga o intestino delgado ao grosso direto, e aí pronto, né? Agora, o que que a gente tem que fazer para evitar essa inflamação aqui? Porque isso aqui é sério, se a gente não percebe, se essa inflamação vem aos poucos, isso aqui pode estourar, espalhar essa infecção para o intestino e dar o que nós chamamos de peritonite, que é uma doença muito grave que pode levar à morte. Então, o apêndice não é brinquedo. O que a gente deve fazer para evitar a inflamação dele é comer muitas fibras. Nós vamos ver no processo digestório que as fibras não fazem parte da digestão, mas elas limpam todo o sistema digestório, porque são linhas, são fibras dos vegetais. E à medida que essas fibras vão passando aqui, igual uma vassourinha, ela vai fazendo como se fosse uma cosquinha, vai aumentando o trabalho intestinal, aumentando o trabalho intestinal, faz a limpeza. E aí não fica retendo impurezas aqui, evitando então essa inflamação, tá? Eu não sei falar para vocês qual é a média de apendicite no brasileiro. Mas, assim, ela não é pequenininha, mas também não é uma coisa extraordinária, muito grande, tá? Muitas pessoas dão e tem gente que morre sem dar apendicite, né? Isso vai depender muito da vida que a pessoa leva, da alimentação dela, tá? Professora, mas e Oi. quando a pessoa faz a cirurgia do apêndice, ela tira o apêndice inteiro? E como que vai fazer na Tira. digestão? Aí liga, aqui liga o intestino fino direto com o grosso. Na verdade, esse apêndice aqui, vocês vão aprender isso bem lá na frente, é chamado de um órgão vestigial. O que que é isso? É praticamente um órgão sem muita função específica, entendeu? Então, você pode viver sem ele.
não tem problema, faz a ligação direta. Aí você vai falar assim, então para que tem? Se eu posso viver sem, então para que tem? Nesse processo de formação aqui, como aqui eu tenho intestino delgado e aqui eu tenho intestino grosso, então na divisão dele, o intestino delgado sofre um estrangulamento que é um pouco menor do que o intestino delgado e muito menor do que o grosso, para ficar tipo assim uma divisória, entendeu? Então ele é um órgão que a gente pode ficar sem, não tem problema não. Aí faz ligação direta dos dois aqui, certo? Quem submete à cirurgia, o médico vem, né, tira tudo, limpa, tira todo o foco infeccioso e põe o intestino delgado ligado junto com o grosso. Aqui nesse pedacinho, né, mostra para nós que os alimentos ingeridos vão entrar no corpo pela boca, faringe, esôfago, estômago, né, onde fica armazenado por algumas horas. Por quê? Porque quando a gente come, se o alimento cair aqui, passar direto e já vir para o intestino, parte dos nutrientes do alimento não vai ser digerido, não vai adiantar nada. Então, até aqui da boca até o estômago, o alimento só passa, só desce, só cai. Quando chega no estômago, ele vai ficar parado aqui, em torno, falei para vocês aí, de 1 hora e meia, depende do que vocês estão comendo, tá? Ele vai ficar parado aqui. Depois esse estômago faz a digestão do que está aqui e manda o alimento para o intestino delgado. E depois ele vai vir para o intestino grosso, tá? Do estômago, o bolo alimentar seco delgado permanece ainda por mais tempo, né? E depois o bolo fecal vai para o intestino grosso. Aqui, ó, o que não é digerido aqui vai vir para o intestino grosso. Normalmente, o que não é digerido é coisa que nós não aproveitamos. Mas pode ser que às vezes, né, a gente alimenta muito, alguma coisa assim, o nosso organismo acaba eliminando também o que poderia ser aproveitado. Por isso que ter uma boa digestão é muito importante. E essa boa digestão começa aqui na boca. E na boca, essa boa digestão começa com o quê? Mastigação. E aqui vamos voltar. Para a gente mastigar, nós precisamos de 3 estruturas que tem na nossa boca. Quais são elas? Dente, língua e saliva. E saliva. Não, saliva não. É saliva? É, saliva mesmo. E aí, então, 8º ano, eu preciso ter dentes bons, porque se os meus dentes não estiverem bons, cariado, estiver faltando dente, como que eu vou ter uma mastigação boa? Dói, não tem dente para mastigar, não tem jeito. Então, começa por aí. A primeira coisa da boa dentição aí para a mastigação. Então, se os meus dentes não estão em boa qualidade, eu vou ter dificuldade de mastigar. Ah, nossa, não posso mastigar desse lado porque meu dente dói. Ah, não posso fazer isso porque meu dente dói, né? Então, a primeira coisa. Depois, não depende totalmente de nós, que é a produção de saliva, o organismo sabe o quanto ela precisa produzir, e o movimento da língua para poder ajudar, então, a empurrar o alimento e engolir o alimento. Beleza, primeira coisa que eu preciso ter. Depois aqui, o alimento vai descer lentamente. E ele desce sendo empurrado. É igual você empurrar alguma coisa, aos poucos, até cair aqui no estômago. E graças a esse movimento de empurrar aqui, você pode engolir o alimento deitado, você pode engolir o alimento de cabeça para baixo, que não tem problema. Porque ele vai descendo aqui, vai empurrando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, até o alimento cair todo aqui no estômago. E tem que ser assim, 8º ano, porque se não é assim, imagine vocês engoliram um alimento e o alimento cai, plef, aqui no estômago. Se o alimento cair de uma vez aqui no estômago, o que vai acontecer? Dor. Dor, o que mais? O que tem no estômago? Ácido. Se o alimento cair de uma vez aqui, vai espirrar ácido para cá. Espirrando ácido, eu vou ter sérios problemas de saúde. O ácido corrói, derrete, né? Então, por isso que o alimento entra devagar, delicadamente aqui dentro do estômago, para que o ácido fique só aqui. Professora. Oi.
E quando dá queimação? Então, o estômago, ele parece uma capa de couro, né? Ele é bem resistente, ele é bem forte e ele tem uma camada de muco dentro dele que protege contra o ácido. O ácido do nosso estômago não é comum ele atacar o nosso estômago. Acontece que, às vezes, quando a gente come alguma coisa muito fermentada, às vezes alguma coisa muito ácida, que interfere nesse ácido aqui, que aumenta essa acidez, a gente tem a queimação. Agora, quando essa acidez aqui está muito forte e ela começa a atacar o estômago, fazer buraco, fazer ferida no estômago, eu tenho o que eles chamam de gastrite. E úlcera. A úlcera é uma coisa bem profunda. A gastrite é uma irritação. Sabe quando tem uma parede arranhada, uma parede que está começando a descascar? É uma gastrite, uma irritação. Agora, quando forma buraco, propriamente dito, que ataca diretamente toda a parede do estômago, eu tenho a gastrite, a úlcera, que dói muito. Porque o que acontece? A ferida fica exposta. Quando você ingere um alimento ácido, alguma coisa assim muito quente, alguma coisa que bate ali nessa ferida, meu Deus, aí a dor é certa, tá? Então, a gente deve cuidar do nosso estômago, não deixando muita acidez no nosso estômago, não comendo muita coisa, né, que pode prejudicar. Agora, cada organismo é cada organismo. Por exemplo, tem pessoas que, se comer pamonha, dá queimação. Tem pessoas que pode comer e não tem nada. Tem pessoas Professora, eu dou queimação praticamente quase toda hora. então você tem que Sempre eu tô ver. dando. Você já fez uma endoscopia? Já. O que o médico te falou? Não, tá tudo bem. Às vezes você procura Endoscopia é aquele negócio que coloca um cano aqui dentro, ó. É. Ah, não, então Na se garganta. você já fez, isso aqui pode ser também estado nervoso faz dar, viu? E Mas eu pode. não tô comendo. Eu não como muitas essas coisas assim ácidas assim. Você já experimentou tomar água com limão, espremer um limão num copo com água e ir tomando aos poucos? Um Não, copo só por dia? limão puro. Dilui ele na água, tá? Experimenta. Tá. Então, tem pessoas que são mais propensas a ter mesmo. Tem pessoas que podem comer de tudo que não tem nada, né, gente? Tem desse caso também. Professor, e quando dá refluxo? Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem maior aqui. Acho que não. Depois eu vou mostrar direitinho. Entre o esôfago e o estômago, eu tenho uma portinha aqui, uma membranazinha que fecha e abre, tá? E o alimento desceu, caiu aqui no estômago. A hora que o alimento vai entrar, aqui essa portinha abre, aí o alimento entra. O alimento entrou, essa portinha fecha. Essa portinha chama-se válvula, é igual uma tampa, né? Essas tampas de garrafa. E essa válvula aqui chama cardio, porque ela está voltada para o coração. Quando tem refluxo, essa válvula aqui meio que relaxa. E relaxando, o estômago está trabalhando, ela abre. No que ela abre, sobe o alimento que está aqui no estômago. Por isso que é chamado de refluxo. É voltar. O normal não é voltar. Essa portinha que fecha, porque o nosso estômago trabalha nessa posição, ó, fazendo assim. Porque ele tem que empurrar o alimento de cima para baixo. De cima para baixo. Agora, essa portinha aqui tem que ficar fechada, porque na hora que ele vai empurrar o alimento aqui, o alimento sobe. Quem tem o refluxo, essa portinha aqui relaxa essa válvulazinha. Aí você vai falar assim, o que faz relaxar? De organismo para organismo. Né? Às vezes a pessoa tem muita ânsia de vômito, tem um organismo mais sensível, ou mesmo cuidados em alimentar, alimenta muito deitado. Então, assim, diversas formas. O fato é que, se essa válvulazinha aqui relaxa, a hora que o estômago vai trabalhar, ele empurra o ácido com o alimento para cá. Isso não pode ficar parado aqui, aí ele acaba voltando. Por isso que dá o refluxo, tá? Professora. Oi. Mas aí quem tem muito refluxo, tem que fazer cirurgia? Depende. Se essa válvulazinha aqui estiver totalmente relaxada,
Sabe aquele zíper que relaxou, que você tem que trocar, que ele não fecha mais? Aí tem que fazer. Do contrário, a pessoa tem que mudar os hábitos. Não pode comer totalmente deitado, né? Tem alimentos que não pode alimentar, entendeu? Então aí tem que ter alguns cuidados. Tem alguma medicação, depende de cada caso. Cirurgia, quando assim, caso mais sério, que essa válvula relaxou de tudo, igual um zíper que rebentou, relaxou, que não fecha mais, você tem que trocar. Então aí é cirurgia, tá? Põe um anel aqui, fechando. Nós temos duas válvulas, duas portinhas. Essa aqui de entrada do esôfago para o estômago e a saída do estômago para o intestino delgado. Também tem outra portinha aqui, tá? Mas a que mais estraga é essa aqui. A de baixo aqui, muitas vezes, né, e a maioria das vezes, ela não compromete. Ok? Alguma pergunta até aqui? Que nós vamos falando disso aos poucos, né? Ó, nós já falamos isso, para a gente obter as vitaminas, sais minerais, carboidratos, outros nutrientes, o nosso corpo precisa de digerir, né? E eliminar todos os nutrientes do alimento que nós temos. Para isso, nós temos que absorver. Não adianta passar pelo tubo digestório e ser eliminado pelas fezes, não adianta. Então, nosso corpo tem que absorver todos os nutrientes. E uma coisa que, oitavo ano, preste bem atenção no que eu vou falar agora, só é absorvido no intestino delgado. No estômago não absorve nada. No esôfago não absorve nada. O único local de absorção é aqui. No intestino grosso só absorve água, mas os nutrientes têm que ser pego aqui. Se passou do intestino delgado para o grosso, não vai absorver mais, vai embora junto com as fezes, tá? Então, todo nutriente que nós falamos aqui, as vitaminas, sais minerais, carboidratos, né? Só são absorvidos lá no intestino delgado, tá certo? E lá que tem moléculas bem pequenininhas, ó, moléculas, partículas menores, que são capazes de passar para a célula. Não adianta ficar partícula grande, não vai passar para dentro da célula, tem que ser partículas pequenininhas, tá? Por isso que lembra, tudo vai começar onde para isso aqui dar certo? Na boca. Com o quê? Com uma boa mastigação. Quanto mais você mastigar aqui, melhor vai ser o processo digestório aqui, melhor a absorção do nutriente. Se você não mastigar direito, você vai engolir meio que inteiro. Aqui não vai dar conta de tirar os nutrientes dele. Aqui não vai dar conta e não vai absorver, tá? Então, vai ficar no prejuízo, vamos assim dizer, tá bom? Ó, as partículas têm que atravessar a membrana das células. Lembra que a membrana ela é fininha, ela é porosa, né? Para que as partículas passem. E dentro da célula vai acontecer uma outra digestão. Lembra quando nós estudamos a célula, nós vimos que dentro da célula tem as organelas. O que são organelas mesmo? Quando eu falo essa é uma organela, o que é uma organela? Órgãos das células. Órgãos da célula, pequenininho. Então, lá dentro da célula vai ter como se fosse um mini estômago, que é o lisossomo. Aí você fala assim, mas professor, isso aqui já não é uma partícula pequenininha? Ainda tem que digerir isso ainda? Tem. Hora que entrar dentro da célula, água não, sais minerais não, mas os aminoácidos, eles vão ter que ser quebrados ainda em partículas menores. Né? A própria glicose vai ter que ser quebrada em partículas menores. Tudo assim, em micropartículas. Então, dentro da célula, né? Ó, reduzir os alimentos em partículas suficientemente pequenas, capazes de entrar na célula e nutri-la. E depois disso, a célula vai, né, transformar naquilo que o organismo precisa para crescer, para trabalhar, para fazer defesa, né? Muita coisa. E aí nós temos o tipo de digestão. Lembra que eu pedi para vocês digestão mecânica? É simplesmente o ato de quebrar, de empurrar o alimento. Ó, a digestão mecânica consiste em diminuir, por meio da mastigação, outro processo, o tamanho do alimento.
Então, oitavo ano, a digestão mecânica começa em que órgão do nosso processo? Na boca. Na boca. Onde que vai mastigar? Quebrar? Na boca. Então, o primeiro lugar de quebra, né, das partículas acontece na boca. Então, a digestão mecânica vai iniciar lá. Aí você fala assim, Ariane, mas vai ter outro lugar que tem digestão mecânica? Vai. Porque a digestão mecânica não vai entrar ação de enzimas, de absorção. Aqui, ó, na boca é mecânica. Quando a gente engole nesse tubo aqui, é mecânica. Por quê? Esse tubo tem uma função. Qual que é a função mesmo que eu falei para vocês? Abrir e fechar, empurrando o alimento. Empurrar o alimento. Empurrar o alimento é digerir, é tirar do alimento nutriente? Não. É simplesmente passar para outro lugar, tá? Então, aqui é digestão mecânica também, porque ele vai apenas empurrar o alimento, tá? Quando, aqui dentro do nosso tubo digestório, existe um movimento de empurrar. No intestino delgado tem esse movimento também de empurrar o alimento. Esse movimento é chamado de peristaltismo. É um palavrão. Movimentos peristálticos, movimentos de empurrar o alimento. Toda vez que está realizando esse movimento de empurrar, eu tenho a digestão mecânica. Toda vez que eu mastigo, eu tenho a digestão mecânica. Agora, quando é então que eu vou ter essa digestão química? A digestão química é quando eu vou quebrar por meio de enzimas, que são líquidos que tem dentro do nosso corpo, as moléculas grandes em moléculas pequenas. Por exemplo, você come um pedaço de pão. Muitos de nós tomamos café hoje de manhã antes de começar a aula. Comemos um alimento, um pão, um bolo, um biscoito, alguma coisa assim. O pão tem carboidrato. Quando a gente come, a primeira coisa, mastigação, não é? Mastigou, 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 mecânica. Engoliu, mecânica. Aí, esse pão vai começar a sofrer digestão. Por quê? Eu vou tirar desse pão que eu comi o carboidrato dele, que eu preciso. Retirar o carboidrato do pão é uma digestão química. Mastigar o pão para eu ter pedacinhos menores de pão é digestão mecânica. Então, oitavo ano, o processo de digestão acontece de duas formas. Primeiro, mecânica, depois, química. A química vai ser mais ou menos rápida, eficiente, de acordo com a mecânica. Se você pega pedaço de pão grande, não mastiga direito e engole esse pão, que junto com a saliva ele vai descer tranquilamente. A digestão química dele vai ser prejudicada. Porque você não mastigou, não quebrou, não amassou esse pão para que dele pudesse tirar os carboidratos. Você come um pedaço de carne, carne tem proteína. Eu tenho que tirar a proteína que está dentro do pedaço de carne. Primeira coisa, o que nós temos que fazer? Digestão mecânica. Onde? Que lugar? Que eu vou ter essa digestão? Na boca. Na boca. Mastigar, remastigar, trimastigar, mastigar, mastigar, mastigar. Massou bem a carne, mastigou bem, nós vamos engolir. Digestão mecânica, a carne vai descer pelo esôfago. Peristaltismo, o esôfago vai empurrar lentamente o pedaço de carne. Chegou lá no estômago, aquele pedaço de carne amassado, triturado, ele vai entrar com ácido e vai sofrer o que nós chamamos de digestão química. Aí sim, eu vou tirar o quê? A proteína que está na carne, que é uma molécula mais simples, para que nós podemos ser absorvido. Alguma dúvida nesse processo que eu expliquei? O tempo aqui está quase acabando. No outro horário eu volto aqui. Alguma dúvida? Quem acompanhou, deu para diferenciar o que é mecânica, o que é química? Toda vez que você mastiga, que empurra o alimento, é mecânica. Você não está mexendo nele. Toda vez que você tira do alimento o nutriente que nós precisamos, é química. E aí fica a pergunta, então.
Quais as partes do nosso corpo que sofrem digestão química?